Fala galera, como é que vocês estão? Seguinte, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre fundos imobiliários. Não sei se você conhece, não sei se você sabe como funciona, mas nesse vídeo eu vou te explicar tudinho. Então, clica no like, deixa o vídeo pago, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos e ative o sininho de notificação, porque daí você vai ser avisado todas as vezes que um vídeo novo for postado. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar tudinho sobre fundos imobiliários, tá certo? Bora lá! Seguinte, os fundos imobiliários são nada mais nada menos do que um conjunto de pessoas que investem nesses fundos através de cotas. E o fundo, por ter um patrimônio muito grande através dos seus cotistas, eles conseguem investir em imóveis físicos, seja esses imóveis shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, prédios. O fundo ele consegue administrar esses imóveis, ele consegue locar esses imóveis e através da renda dessa locação ou da renda até de venda de alguns imóveis para aquisições de outros imóveis, ele pega parte dessa renda e distribui aos seus cotistas. Então, você consegue investir nas cotas de fundos imobiliários por valores que podem variar muito, tá? Vão desde 10, 5 reais até 100, 120, 200 reais. A melhor coisa que tem nos fundos imobiliários é que você pode investir em vários imóveis em diversos estados por um valor muito baixo, um valor bem pequeno, do que comprar um imóvel propriamente dito. Você já imaginou quanto que seria você comprar um shopping? Você já imaginou quanto que seria você comprar um prédio para alocar salas corporativas? Você já imaginou quanto que seria você comprar um galpão logístico, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Espírito Santo, seja no Nordeste, seja no Sul? Você já imaginou quanto que seria você comprar um galpão logístico para locar para uma grande empresa, uma empresa de logística ou uma fábrica, independente de como seja a empresa? Seria muito caro e iria custar muito. Talvez você não teria essas condições, ou não faz nem sentido por conta do seu negócio, por conta daquilo que você trabalha, da sua atividade. Então, os fundos imobiliários, eles trouxeram essa facilidade e eles podem ser negociados em bolsa. Existem empresas que são as administradoras, tocam esses fundos, que tem uma gestão desses fundos e elas fazem as aquisições, vendas, gerenciam todo o patrimônio e repassam para os seus cotistas parte desse lucro. Esses fundos pagam dividendos, rendimentos mensais. Existem dois tipos de fundos imobiliários. Existem os fundos de tijolo e os fundos de papéis. Os fundos de tijolo, a gente chama que eles investem em imóveis físicos. Eles investem em imóveis de shoppings, de lajes corporativas, de hotéis, galpões logísticos. Então são bem variados aí os tipos de fundo, agências bancárias. Então são bem variados aí os tipos de fundos imobiliários de tijolo. Os fundos imobiliários de papéis, eles investem em títulos financeiros atrelados ao mercado imobiliário, como LCI, CRI ou títulos de recebíveis imobiliários. Então, como é que você ganha dinheiro investindo em fundos imobiliários? Primeiro, as cotas, elas têm valorizações semelhante à das ações, tá? Do mesmo jeito que as ações se valorizam, as cotas dos fundos imobiliários, ela tem uma valorização, ela é comercializada em bolsa, então essa relação de compra e venda aí faz os preços oscilarem. E você também tem os rendimentos que são pagos de forma mensal aí na maioria dos fundos imobiliários. Porque como o contrato que os fundos têm, na maioria deles, é de aluguel, as empresas pagam aluguéis para os fundos e aí você consegue receber parte desses aluguéis, desses rendimentos direto para você. Lembrando que são totalmente isentos de imposto de renda. Uma outra coisa interessante é que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% da sua renda com os cotistas. Uma outra coisa importante se falar é os riscos que tem nos investimentos de fundos imobiliários. Então você tem o risco de mercado, que é o mercado imobiliário. A gente sabe que o mercado imobiliário ele é meio que cíclico. Tem épocas que o mercado está mais em alta, época que o mercado está mais em baixa. Então você tem o mesmo risco. É lógico que esse risco é totalmente diluído porque você é apenas um cotista de um fundo que investe em imóveis. Mas você tem um risco muito próximo ao mercado imobiliário. Um outro risco é o risco de liquidez. Se as suas cotas elas podem ser vendidas ou não no mercado, se tem liquidez para isso
isso ou não, se estão comercializando bastante em bolsa essa cota desse fundo que você tem, se você quer vender ou comprar, então você tem um risco semelhante às ações de liquidez. Um outro risco é o risco de vacância. Nada é garantido aí que o imóvel que o fundo tem, ele vai ser totalmente locado ou não, se todas as salas vão ser locadas ou não, se o galpão que foi construído consegue um inquilino para alocar esse galpão ou não. Então tem essas diferenças aí que você pode correr o que a gente chama de vacância. E também o risco de inadimplência. A gente está vendo aí diversas crises e a gente vê que existem empresas que por conta da situação têm problemas financeiros que pode levar à inadimplência dos aluguéis aí desses fundos, né? Dos galpões, das salas corporativas, dos shoppings. Os shoppings passaram por muito tempo fechados, então tem esse risco também de inadimplência. Então, quando você vai investir em fundos imobiliários, você tem que analisar diversas questões, localização do imóvel, estado do imóvel. Uma coisa muito legal dos fundos imobiliários é que você consegue investir nos imóveis e você consegue diversificar, porque na maioria dos fundos imobiliários eles têm diversos imóveis em diversos estados. Então, quando você compra um fundo imobiliário, uma cota de um fundo imobiliário, aquela cota ela é representativa para vários imóveis do fundo e em vários estados do fundo. É óbvio que a gente tem outros fundos, outros exemplos aí de fundos que são monoativos, são monoinquilinos, ou seja, só tem um inquilino só em um imóvel e em um estado. Eles têm essa característica. Então, o mais interessante, se você quer diversificar, é investir em fundos imobiliários que têm diversos imóveis, diversos inquilinos em diversos estados, porque daí você está bem diversificado com esse fundo. E também, na diversificação, você escolher fundos imobiliários de diversos setores, do setor de shoppings, do setor de lajes corporativas, do setor de galpões logísticos. Então aí você consegue diversificar bastante e diminuir o seu risco. Então, quando você vai investir num fundo imobiliário, você tem que tomar alguns cuidados. Se ele é monoativo, igual eu já falei, se ele é monoinquilino, se ele só tem em uma cidade só tem um estado só, se ele tem uma taxa de vacância muito alta, uma taxa de inadimplência muito alta, como é que está a gestão dele, aonde estão localizados os imóveis. Então, alguns detalhes você tem que tomar cuidado para investir num fundo imobiliário. Lembrando que o valor de entrada para esse investimento é baixo, então muitas pessoas têm investido nos fundos imobiliários porque, além de pagar uma renda todo mês, eles têm uma taxa de entrada muito baixa, o risco diminuído por diversos cotistas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Espero que tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso, falou e tchau!